Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. E disse: Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem o que eu já vos avisei. Bem-vindo, bem-vinda a esta reunião, a reunião de celebração da ressurreição de Jesus. Esse texto está em Mateus capítulo 28, começando no verso 1, veja na sua Bíblia aí. É o texto da ressurreição do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa reunião para semear a paz. Esta mensagem é a mensagem da maior esperança da nossa paz, a ressurreição do Príncipe da Paz. Então vamos abrir a Bíblia na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 15, começando no verso 12. Enquanto você abre a Bíblia, clique aí na palavra inscreva-se, compartilhe o link, clique no sininho também para receber os novos vídeos. Hoje ainda, às 18 horas, tem mais uma reunião sobre a celebração da ressurreição de Jesus. Você é o nosso convidado, nossa convidada para participar desse momento. Então, cada pessoa que está participando agora, procure mais uma ou duas pessoas para compartilhar o link. Peça que se inscrevam também e Deus abençoe você. Vamos ler a Bíblia, 1 aos Coríntios 15, começando no verso 12, diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas o verso 20 conclui dizendo assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Deus e Pai, abençoe esta palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos meus irmãos e irmãs participantes desta reunião, em nome de Jesus. Amém. Título que nós escolhemos para esta reunião de celebração da ressurreição de Jesus, neste domingo da ressurreição, é: Filhos de paz, compartilhem a mensagem da ressurreição de Jesus. A coisa mais importante do mundo, você sabe qual é? A coisa mais importante, o acontecimento mais importante, o fato mais importante, que divide a história do mundo em antes de Cristo e depois de Cristo, é a ressurreição do Senhor Jesus. E por que a ressurreição de Jesus é a coisa mais importante do mundo? Em primeiro lugar, porque Jesus ressuscitou e filhos de paz têm uma mensagem de fé que tem tido a máxima importância na transformação de vidas em todo o mundo. Esta é a primeira razão que nós anotamos aqui para você neste domingo da ressurreição. Filhos de paz têm uma mensagem de fé, uma mensagem verdadeira, uma mensagem contundente, uma mensagem real, que tem a máxima importância na transformação de vidas em todo o mundo. Em 1 Coríntios 15, 14 diz: E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Mas a nossa pregação não tem sido inútil. Há mais de 2000 anos a nossa pregação tem sido útil na fé, na minha vida, na minha família. Eu tenho exemplo na minha própria família. Meus pais, minhas irmãs, minha família, todos foram transformados pela pregação da ressurreição de Jesus. E você também pode participar. Você pode ver testemunhos de irmãos e irmãs, atualmente, irmãos de qualquer era, de qualquer época, de qualquer geração. Você pode ver os testemunhos de pessoas transformadas. E esta é a máxima importância da ressurreição de Jesus: transformar vidas. Em segundo lugar, porque a ressurreição de Jesus é a coisa mais importante do mundo? Porque os filhos de paz são testemunhas verdadeiras da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, nos dando a vida eterna. Jesus ressuscitou.
E em nome desta verdade, e firmados nesta verdade, nós somos testemunhas verdadeiras da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, dando a todos nós, a mim e a você, e a todos aqueles que ainda não a têm, a vida eterna. Você quer a vida eterna? Então receba esta palavra. Creia nesta mensagem e procure entender esta mensagem. Deixe que o seu entendimento seja comovido por esta mensagem, a mensagem da ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. 1 Coríntios 15, verso 15 diz: mas que isto, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então isso aqui é um argumento do apóstolo, que era um intelectual, e ele está dizendo, por que muita gente está dizendo que Jesus não ressuscitou? E aqueles que não acreditam na ressurreição, então também não podem acreditar que Cristo ressuscitou. Mas ele repete, Cristo ressuscitou, e todos aqueles que vivem em Cristo também participaremos. Todos que vivemos em Cristo participaremos também da ressurreição do Senhor Jesus. Cristo ressuscitou, e todos nós, os seus filhos, verdadeiros na vitória de Jesus, cremos, somos testemunhas verdadeiras desta vitória do Senhor Jesus sobre a morte, e por isso nós temos a certeza da vida eterna. Em terceiro e último lugar, porque a ressurreição de Jesus é a coisa mais importante do mundo. Porque Jesus ressuscitou, filhos de pais vencem o pecado em uma fé viva. Vencemos todo o mal. O pior mal do mundo é o pecado. E o pecado foi vencido exatamente quando Jesus venceu a morte. Quando Jesus ressuscitou. Tragada foi a morte na vitória. Quando nossos pais Adão e Eva pecaram, Deus avisou a eles, se vocês comerem do fruto proibido, vocês morrerão. Certamente morrerão. Mas nesse momento da ressurreição do Senhor Jesus, aquela morte se transforma agora em ressurreição para Adão e Eva e para todas as descendências em todas as gerações, e para mim e para você, que também nos apossarmos desta mensagem e do autor desta mensagem, que é o Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, verso 17 diz, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Mas nós cremos que a nossa fé não é inútil. O apóstolo Paulo usa esse argumento para dizer, então por que vocês têm fé? Então não adianta ter fé. Mas o mundo não perdeu a fé. Eu não perdi a fé. Você não perdeu a fé. E você que ainda não tem fé, você pode encontrá-la agora. Então deixe que o Espírito Santo gere a fé em você através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra do Senhor. E em quarto lugar, mais um motivo, porque Jesus ressuscitou, nós somos testemunhas vivas e autênticas de que Cristo ressuscitou dos mortos. Eu sou testemunha. Eu não vi a Cristo fisicamente, mas pelos que viram. Por mais de 500 testemunhas, nós temos mais de 500 pessoas que viram a Cristo ressurreto. 1 Coríntios 15, 15 diz, mais que isto, somos consideradas testemunhas de Deus. Somos testemunhas do Senhor, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Então, os mortos ressuscitam em Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. Mais um motivo pelo qual a ressurreição de Jesus é a mais importante, é o fato mais importante do mundo. Nós cremos que os mortos em Cristo estão salvos e colocamos a nossa esperança nesta vida, mas também na vida eterna. A nossa esperança não está só nesta vida. 1 Coríntios 15, verso 18 diz, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, ele está aqui argumentando de forma contrária para que nós creiamos, para que nós entendamos que o argumento é positivo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais indignos, somos os mais dignos de compaixão nesta vida. Porque a vida aqui é muito curta, a vida aqui é passageira. Então nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus
e esta é a maior esperança da nossa fé. E nós somos dignos porque nós cremos na ressurreição do Senhor. Nós temos esperança, a nossa esperança é viva, a nossa esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo está agora sendo derramado. Cristo vive e Ele derrama o amor dele em nossas vidas. Sentimos a sua presença, sentimos o toque da mão do Senhor em nossas vidas. O Espírito do Senhor está nos dizendo: Cristo ressuscitou. Eu quero concluir com o testemunho do encontro do pastor Billy Graham com um chanceler alemão chamado Konrad Adenauer. Eles marcaram um café, para tomar um café. E foi o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, ou Alemanha Oriental, que esteve à frente da Alemanha de 1949 a 1963. E ele contribuiu mais do que qualquer outra pessoa para que a história da Alemanha e da Europa após a guerra se transformasse numa história de sucesso, como é a Alemanha até hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi o responsável pela reconstrução do país, pela consolidação da democracia e a inserção da Alemanha na comunidade dos países livres. Pastor Billy Graham, então, foi convidado para um café, atendeu e foi. E quando se encontraram, sentaram para o café, depois de se cumprimentarem, o chanceler perguntou a Billy Graham: Senhor Graham, qual é a coisa mais importante do mundo? E antes que o pastor Billy Graham pudesse dizer alguma coisa, ele mesmo respondeu: a ressurreição de Jesus Cristo. Vejam bem, um chanceler, o homem que foi instrumento para a reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E ele continuou: se Jesus Cristo estiver vivo, ainda há esperança para o mundo. Agora, se Jesus Cristo estiver na sepultura, e não está, mas ele diz, se estiver, como muita gente não quer acreditar, não vejo o mínimo sinal de esperança no horizonte. E depois, este chanceler deixou o pastor Billy Graham maravilhado quando disse que acreditava na ressurreição de Jesus Cristo. E que este fato era o mais importante e o mais comprovado da história. E ele concluiu dizendo que depois de deixar o cargo dele, ele pretendia passar o resto da vida reunindo provas científicas da ressurreição de Jesus. Foi a ressurreição do Senhor Jesus que levou os discípulos a saírem pelo mundo como jovens revolucionários, inflamados para mudar o mundo de sua época. E nós hoje somos esses discípulos, que também inflamados pela vitória do Senhor Jesus sobre a morte, inflamados pelo maior acontecimento da história, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E todo mundo cristão, neste domingo, celebra a ressurreição de Jesus. Eles pregaram que Jesus está vivo. Eu estou pregando que Jesus está vivo. Milhares, milhões de pregadores neste domingo estão pregando que Jesus está vivo. E essa tem sido a nossa mensagem de Páscoa. Essa tem sido a nossa mensagem da semana chamada Santa. Mas não somente na Páscoa, não somente na semana chamada Santa, mas todos os dias do ano. Konrad Adenauer faleceu aos 91 anos, como um estadista, respeitado em todo o mundo, que entregou aos alemães da República Federal a liberdade, o bem-estar, a seguridade social, firmado nesta coisa mais importante, a ressurreição de Jesus. O túmulo de Konrad Adenauer está numa das cidades da Alemanha, e a sua casa foi transformada em um museu e um centro de pesquisas. A palavra de Deus diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, capítulo 20. Confira aí na sua Bíblia. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. É fato. E quem não acreditar, paciência. Mas é fato. Não adianta tentar provar contra, porque não vai conseguir. Sendo as primícias daqueles que dormem. Daqui a pouco vamos orar. Mas antes, convide as pessoas que estão aí próximas a você. Pare um pouco o que está fazendo. Alguns segundos apenas. E nós vamos orar
agradecendo a Deus que mandou Jesus. E Jesus foi morto, mas ele venceu a morte. Ele foi o único. O único túmulo que está vazio é o túmulo de Jesus. E é visitado por pessoas do mundo todo para provar que Jesus, os restos mortais não estão ali, não ficaram ali, nem foram levados para outro lugar, porque Jesus vive. Jesus está vivo. Peço a você também que se inscreva e compartilhe o link desta reunião para todo mundo, para qualquer pessoa que você quiser, para que as pessoas também entendam que a coisa mais importante do mundo é a ressurreição do Senhor Jesus. E Ele está vivo, e Ele quer viver em sua vida, Ele quer fazer parte do seu viver. Vamos orar a oração que diz que nós vamos agradecer ao Senhor, porque nos amou tanto, que mandou o seu Filho para morrer, mas também para ressuscitar. E esta é a maior esperança da nossa fé. E nós queremos que o mundo inteiro tenha esta esperança. Vamos orar nesse sentido. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar. O Senhor é o Criador de tudo e de todos que há, em todo lugar, em todo o planeta, em todas as galáxias. O Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Criador da minha vida e da vida do meu irmão, da minha irmã, que está participando dessa reunião. Neste momento queremos agradecer, porque o Senhor mandou Jesus para vencer a morte, para mostrar que o Senhor é todo-poderoso. Não há nada que o Senhor não possa vencer, porque o Senhor venceu até a morte. Tudo indica que é um dos inimigos mais temíveis no mundo, mas o Senhor venceu, ressuscitou, quebrou a pedra, que rolou a pedra que fechava a entrada do túmulo. E não há restos mortais no túmulo de Jesus. O túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou. Te louvamos por isso, te adoramos por isso, te agradecemos, porque esta é a maior esperança da nossa fé. A nossa fé é viva, a nossa pregação ela é autêntica, é verdadeira, porque Jesus ressuscitou. E nós o sentimos a presença dele em nosso viver, em nossa casa de paz. A nossa casa é casa de paz porque Jesus, o príncipe da paz, está presente. Faz parte da nossa família, faz parte do nosso viver. Te adoramos por isso, Senhor. Te agradecemos por mais este domingo da ressurreição do Senhor Jesus que celebramos em todo o mundo. E que os meus irmãos, minhas irmãs, também se tornem como os discípulos do primeiro século, pregadores da ressurreição de Jesus, inflamados, porque a mensagem verdadeira está em nossa boca, está em nossos lábios. E que as pessoas, ao ouvirem a mensagem da ressurreição, entendam e creiam e se entreguem e recebam Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Nós pedimos ainda pelos enfermos, Senhor, tantos doentes. Entra nos hospitais, enfermarias, CTIs, com o sopro de vida, Senhor, nos aparelhos, aqueles que já estão sendo sustentados somente por aparelhos. Vai soprando, Senhor, o sopro de vida, para que essas vidas voltem para testemunhar de que o Senhor os curou. O Senhor continua curando, continua sarando, para testemunho, para que o mundo creia que o Senhor está presente, mesmo em tempos difíceis. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que no mundo inteiro pessoas se rendam aos pés do Senhor e se curvem perante o Senhor, reconheçam que só o Senhor é Deus. Pedimos ainda a porta de emprego para os desempregados, pedimos prosperidade para as empresas, comerciantes, comércios que estão falindo, em dificuldades, Senhor, em tempos difíceis. Só o Senhor pode dar sabedoria a esses comerciantes, empresários, a fim de que tenham uma melhora na sua condição de sobrevivência e também de sustento de tantas famílias que são sustentadas por causa dos funcionários que estão ameaçados de serem demitidos por causa da situação econômica. Senhor Deus, dá prosperidade, Senhor. Pedimos, suplicamos, é o que nós podemos fazer. Pedimos pela vacina, Senhor, torna eficaz contra esse vírus maldito, terrível, Senhor. Abençoa os governantes, a fim de que tenham facilidade, Senhor, e boa vontade em promover a vacinação no Brasil todo e em todo o mundo, Senhor. Abençoa, Senhor. Peço a sua bênção. O Senhor sabe o que o meu irmão e a minha irmã agora está precisando. Manda agora a sua bênção. Eu peço ao Deus Pai
na virtude do Espírito Santo, no nome que é sobre todo nome, no nome do Príncipe da Paz, no nome de poder e de autoridade, no nome daquele que morreu, mas ressuscitou e vive e reina para sempre. No nome de Jesus Cristo oramos. E todos digam amém. E graças a Deus. Obrigado a você que já se inscreveu, está participando desse projeto maravilhoso. Compartilhe o link para quantos você quiser. Continue participando. Clique no sininho para receber as atualizações. E daqui a pouco, às 10 horas, começa o culto da nossa Igreja Mãe, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Participe! Às 18 horas tem a nossa segunda reunião neste mesmo canal. Clique no sininho e você receberá de primeira mão. A gente nem precisa mandar o link para você. Entra na hora no seu aparelho, no seu computador, no seu celular. Um abraço para você, mas não saia daí, porque tem uma bênção ainda para você. A bênção dos apóstolos. A bênção que o Senhor Jesus mandou os apóstolos declarar para todos vocês, para todos nós. Então abra seu coração, abra sua alma e receba a graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, meu irmão, a minha vida e a sua vida, que está participando dessa reunião, sobre sua casa, sua família, e sejam sobre todo o povo do Senhor Deus, em toda a face da terra, hoje e eternamente. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, hoje ainda às 18 horas, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.